Estamos aqui com Ronaldo. Nossa. Ronaldo Senna, grande Ronaldo Senna. E nós vamos falar aqui de uma coisa muito especial. Vamos falar de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Consagração de São Luís. São Luís Maria Grande. O santo dos pobres, né? É místico também. Santo assim que ele é muito grande, né? Eu acho que a gente não conheceu a obra dele ainda. Até só pra você ver, o que a gente vai falar algumas coisas do tratado é como se assim, o que tá conhecido do tratado ainda tá profundo. Ainda dá pra tirar mais leite dessa pedra. Tem coisas ali misteriosas. Isso aí. Eu, como os meus amigos mais próximos, só sou apaixonado por Nossa Senhora e faço muita questão de vir um especialista, uma pessoa com bastante intimidade aqui no meu canal, para que a gente possa deixar registrado, para que a gente possa honrar a ela. Antes da gente começar, como é de praxe aqui, os meus amigos vêm e já chegam ganhando presente. Então, peraí. Ó, tem que vir. Ó, presentinho pra você, uma lembrancinha. Abre aí, vamos ver se você gosta. Vamos tomar um mel daqui a pouco. Ó, obrigado. Deus abençoe. Ah, lê aí que tá escrito aí. Com Jesus, Deus céu. E perto dela, discípulo dele pai, isso aqui, você não sabe. Continua. E disse, né? Sua mãe, aí está o seu filho. Garoto! Tem que mostrar, olha aí, ó. gente. Gostou, Ronaldo? Gostei. E assim, tudo que nós vamos falar, o fundamento tá nessa palavra. Você acredita? Não, são as coisas de Deus, né? Então, é o seguinte, eu queria começar esse bate-papo, Ronaldo, perguntando um pouco sobre você, sobre sua vida, sua família, seu trabalho, né? Como começou a sua história com Deus na igreja. Para as pessoas que estão vendo você pela primeira vez, possam te conhecer melhor. Então, meu nome é Ronaldo, né, Silva de Senna. Agora, né, atualmente sou casado com a minha esposa já há 8, vai fazer 9 anos. Tenho 3 filhos, graças a Deus. Maria Eduarda, 7 anos. Ana Beatriz, 4. E o Arthur, pequeno Arthur, de 2 anos. Batatinha. Batatinha, né? Me chama de Batatinha do papai. Então, a minha história, assim, eu sempre fui de família católica. Né? A minha irmã foi a minha primeira catequista. Nossa, que legal. Então, assim, a nossa família sempre foi de tradição católica, né? Mas, assim, se a gente for voltar um tempo atrás, vou fazer 40 anos esse ano, 40 anos a tradição da Igreja Católica, assim, e culminou no que está hoje, assim, são de católicos, assim, que não conhecem muito a sua fé, não tem essa... Não se dedicou tanto nos estudos, conhecimento, né? Então a gente sempre foi daquela tradição católica, mas sem profundidade da fé. E a minha primeira catequista foi a minha irmã. E eu, assim, a minha mãe, tanto é que eu não fui batizado de pequeno. E eu fui estudando para ser batizado, e não me batizava, porque o meu padrinho morava em Goiânia. Certo. E eu morava no Maranhão, sou do Maranhão. Você é do Maranhense. Então, o que aconteceu? Fui estudando catequese e não fui batizado. Meu padrinho aqui em Goiânia. E aí o mundo me achou. Né? Infelizmente, eu fui um dos... Você mergulhou? Eu fui um dos filhos da minha mãe que foi assim pro mundão. Os outros mais tranquilo, mas eu fui um que fui pro mundão, bebi. Experimentou muita coisa. Droga, essas coisas todas. Que não vem, nem convém aqui, né? Não é isso que é o assunto. O objetivo, né? Aí então eu falei com o meu padrinho que eu queria me batizar. E ele falou, não, então vem para Goiânia, aí a gente batiza você aqui. Aí eu vim para Goiânia para ficar 1 ano e me batizar. Aí procurei uma paróquia para me preparar
e achei Nossa Senhora Aparecida. E eu nasci no dia de Nossa Senhora Aparecida. Caramba! Sou consagrado desde o ventre, mano. Caramba! Tem jeito, não, de fugir, Não é não. coincidência demais? Não é Não é coincidência, coincidência? não. É ação de Deus. Então, o que aconteceu? E o que me atraiu foi o nome da paróquia. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E eu lembrei da minha mãe, da devoção da minha mãe, rezava o texto e tal. Eu rezava junto com a minha mãe. E lembrei, eu preciso me batizar. Não sou Eu batizado. não sou batizado. Aí eu fui me batizar, fui me preparar para batizar de adulto com 17 anos, aqui em Goiânia. E aí minha professora de catequese, ela era da renovação carismática. A minha história da renovação... Isso aí, que ano que era? Isso foi em 2000 e... Ixi. porque eu acredito que deve ter sido em 2004. 2004. Foi. 2004, 2005. Correto, isso. Mais ou menos uns 18 anos. Uns 18 anos. E aí eu me preparei 3 meses, adulto, né? Que a catequese para adulto é rápido, né? Eu preparei em 3 meses, batizei, uma semana depois, crismei também. E aí, e eu só fui me batizar também porque a minha irmã tinha me dado a minha sobrinha para ser padrinho. Como é que eu ia batizar ela que eu não era batizado? Ah, entendi. Então Aí você tinha um motivo. Aí a gente foi, né? E aí eu conheci a renovação, aí comecei para os encontros, aquela coisa toda, essa experiência com Deus que a gente, né, tem aí na renovação, essa coisa de você fazer os seminários, essa coisa toda. Então, essa foi a minha vida na igreja, comecei a servir na missa. Aí eu comecei assim, parecia que tinha sido o mundo que eu... Na música? Foi. Parecia que eu não tinha... Parecia que era um mundo que eu não tinha conhecido. Uhum. Então eu comecei a servir na igreja, na missa, tocando na missa. Um rapaz que era da renovação me convidou para tocar na missa, aí foi a história com o violão, foi assim. Eu comecei a ir tocar na missa, fui indo tocando. Depois comecei a tocar na renovação e foi. Então a minha vida praticamente toda, antes, né, era católico sem ser batizado, só ir na missa e tal, de não comungar, mas a família toda ir na missa. Passei um período fora, né, no mundo. Depois eu volto, me batizo, mas aí já entro direto na renovação. Uhum. Então fiquei na renovação. Até hoje ainda tem algumas, né, realidades que a gente ainda participa, alguns grupos a gente vai pregar ainda. Mas assim, a minha atuação foi muito mais nesse período de 2005 até 2014, mais ou menos. Foi uns anos que eu vivi muito forte. Muito assim, fervoroso. Muito fervoroso. Depois ficou faltando algo, assim, sabe? Parecia que a coisa não ia para frente. Em 2012, uma menina que era da renovação, chama Maria Ítala, que era coordenadora de um grupo de jovens, ela me apresentou a consagração. Aí que começou. 2012. 2012. 10 anos atrás. 10 anos atrás. O que aconteceu? As formações, é engraçado, nós estávamos falando do mosteiro. Quem foi fazer as formações foi o pessoal do mosteiro. Mosteiro de Anápolis. Era o padre Joãozinho. E o padre Joãozinho, ele sempre foi muito correto, muito, né, rígido, assim. Então, quem fazia consagração com ele, o negócio tinha que ser firme. Então, ele preparava a confissão, ele tinha que confessar todas as pessoas, então ele meio que cuidava. E aí ele trazia os padres do mosteiro para poder fazer as formações. A gente falava do dia de recolhimento. Ele fazia um dia de recolhimento uma semana antes da consagração. Aí eu fiz a primeira consagração, aí fui renovando. Aqui é interessante eu falar que, mesmo que você não tenha noção do que é a consagração e tal, mas há uma atuação, uma abertura para o mundo espiritual na hora que você se consagra a Maria. É uma coisa impressionante. É uma virada de chave? É uma virada de chave, porque as formações que você começa a participar, você começa, da mesma forma quando eu estava fora da igreja, que eu entrei na igreja de volta pela renovação, abriu o mundo. Da mesma forma foi quando eu me consagrei. Quando eu me consagrei, a Nossa Senhora, foi como se as minhas potências, hoje eu posso falar, né, que a gente estuda um pouquinho, a gente sabe, as minhas potências superiores começaram a
ter desejo de conhecimentos profundos. Foi uma coisa assim. As potências, só explica aí, as potências são a parte da alma, né? As potências superiores e as inferiores. Vamos chegar lá, né? Ixi, tem assunto demais. Quer ver o Ronaldo embora hoje? Então eu comecei, aí eu comecei a ter esse desejo de coisa mais profunda, onde eu conheci o Padre Paulo Ricardo. Então, aí eu fiz um curso com o Padre Paulo Ricardo, um curso assim, né? A gente pegou o material dele sobre a questão da formação sobre a mística, né? Que ele estava desmistificando essa questão da mística, da progressão espiritual e da experiência extraordinária que a renovação tem, que não, se a gente for falar tecnicamente na igreja, não é a mística da igreja. Os carismas não se referem à mística. A mística da igreja, Então, ele fez um curso trazendo essa realidade. Eu sei que curso que é esse. Então, eu fiz aquele curso. Então, eu gostei do Padre Paulo Ricardo, comecei a seguir ele e aí fui aprendendo algumas coisas com ele. Então, a minha história de católico é mais ou menos isso, né? Teve esse início na renovação, né? A gente tem ainda contato com a renovação, até o ponto, eu servi muito na renovação. Atualmente, nós estamos em 2022, 2021, eu coordenei a renovação carismática católica. No estado ou na cidade, na diocese? Na diocese de Goiânia. Então a gente fez um trabalho dentro da coordenação, eu também fiz um trabalho de formação, que até agora a gente está continuando esse trabalho. Então, quando você estava como coordenador, você fez questão de envolver a sua realidade com Nossa Senhora e com a progressão espiritual dentro da coordenação da renovação carismática. Dentro da coordenação, porque o que acontece? Se você é um católico franciscano, não tem jeito de você se expressar de outro jeito. Então você é o que você é. Então, eu sou o que eu sou. O que eu sou? Eu sou um católico, né, que teve a experiência carismática, que também há 12 anos atrás muitas pessoas não sabiam disso. Viam eu na renovação, mas não sabia que eu tinha uma espiritualidade de consagração, de estudo. Muita gente não sabia. Eu vivi isso na seguinte questão. Imagina Jesus Cristo. A pessoa humana de Cristo, né? A pessoa humana não, a humanidade de Cristo, né? Então, quando a humanidade de Cristo estava junto dos discípulos, os discípulos não tinham a plena visão espiritual que o próprio Cristo tinha. E por que o Cristo estava com ele? Porque ele é a própria caridade. Então, o Cristo servia aos discípulos pela caridade, porque sabia que um dia eles iam se abrir a isso e tal. Então, a questão da renovação é o seguinte: há um apetite, quando você começa a estudar essas questões espirituais, há um apetite de você se aprofundar nas questões espirituais e falar assim, olha, isso aqui da renovação agora, ou esse momento aqui não é para mim porque eu já progredi, eu já estou aprofundando. Isso é uma questão natural, mas porém, existe algo do servir de você falar assim, por caridade, eu estou aqui, você entendeu? Então eu vivi nesse sentido. Eu tive muitas vontades de sair da renovação, eu tive muita vontade Até hoje você participa dos grupos de oração? Até hoje eu participo de um grupo de oração nessa perspectiva. Qual que é a perspectiva? De que se eu encontrei esse caminho, muitas pessoas às vezes têm essa vocação também de vida espiritual. E se não tiver alguém, não é que eu preciso estar lá para mostrar para as pessoas, porque Deus faz o que Ele quer. Mas é porque eu acredito, porque eu só posso falar o que aconteceu em mim, né? Eu acredito que isso é tipo uma vocação. Entendi. Um chamado, né? Um chamado. Dá para, por exemplo, São Luís Maria Grão de Montfort, depois que nós for falar dele aqui. São Luís, ele não inventou nada, de novo. Ele não inventou nada. Só que ele teve uma graça especial do entendimento profundo do que sempre a igreja fez. Então, isso é único dele, não tem jeito de ser outra pessoa. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Não é que eu estou falando que eu sou igual ao São Luís, mas é porque, para mim, assim, não tem muita... Um chamado. Não, assim, eu participo da renovação, eu estudo coisas profundas, estava no mosteiro esses dias, mas assim, dá para você, não é conciliar, mas dá para você
viver essas coisas profundas e por caridade. É isso que é o negócio. Por amor. Por amor. Entendeu? Porque, por exemplo, quando você vê pessoas que não têm conceito certo das coisas, às vezes fazendo coisas exageradas, talvez você é a única oportunidade daquela pessoa saber o correto. Entendeu? Entendi. Porque Será uma vela, não se coloca uma vela debaixo da mesa, né? não se coloca. Então, assim, e eu percebi isso quando eu fui ser coordenador da renovação, porque as pessoas não sabiam que eu tinha esse caminho de vida espiritual. E quando eu fui fazer as formações da consagração lá, a gente teve até uma questão não é desajuste, mas as pessoas ficaram impressionadas assim, uai, mas Não esperava. não esperava. Então, assim, da mesma forma que você tem franciscanos que são profundos, que vivem a mística, e tem franciscanos que são, vamos dizer assim, que não são profundos contemplativos, é a mesma questão. Agora, a renovação, a gente precisa falar, tem algumas coisas que precisa, né, atualizar, pontuar. Renovar. Não é nem renovar. Eu acredito que é pontuar. Porque tem coisas que a igreja já se manifestou, né? Nos dogmas, nas cartas papais e tal. Nos santos. Nos santos. Então, tem coisas que são porque da igreja. São então, claras, né? A gente não tem que ficar inventando. Uhum. Por exemplo, uma questão aqui que eu acredito que é emblemática, que pode causar assim, desajuste para os membros da renovação. A realidade de Pentecostes. Quem tem o domínio sobre o que é Pentecostes, de fato, é a igreja. Então, assim, eu posso até fazer uma interpretação pessoal. Uma revelação individual, né? Uma revelação individual, ou então em grupo, mas eu não posso dizer o que é Pentecostes se está fora da igreja. Ou então, pelo menos, apresentar isso de uma forma superficial, entendeu? Com certeza. Entendeu? Então, quando nós for falar aqui da consagração, e aí foi uma questão que eu vivi, que eu achei primordial, que eu acho que se eu não tivesse na renovação, talvez eu não aproveitaria. Não achava, não tinha um entendimento disso do que nós vamos falar. É que o Pentecostes apostólico, ele é a santificação da alma dos discípulos. Então, se você vê isso nos discípulos, na doutrina na igreja, então não dá para você chegar e simplesmente falar assim, olha, eu estou vivendo o Pentecoste apostólico. Para você falar isso, você precisa olhar para a realidade de Pentecoste lá na sua origem e entender primeiro o que é o Pentecoste. Entendeu? O que é isso? A pergunta que Santo Tomás faz, né? O que é Deus? Né? Qual é a substância? O que é que acontece? Então, esse tipo de coisa. Mas eu posso falar que estou vivendo o Pentecoste só assim, sem colocar a palavra apostólico? Então, o Pentecoste, ele é apostólico. Entendeu? Não tem como. Só existe um Pentecoste. Só aconteceu uma vez. Só aconteceu uma vez. E o que acontece na vida nas almas que entram no Pentecoste é a perenidade dele. Entendeu? Então não dá para você. Entendeu? Agora, a realidade que aconteceu, né, que eu já tentei fuçar nisso tudo, né, confesso que aqui eu estou falando de coisas que são argumentos meus, não é coisa que eu estudei, mas eu acredito o seguinte. No Castelo Interior de Santa Teresa, na terceira morada, né, fala-se dos contentamentos, sabe, os contentamentos, que é quando você é segurado pela mão por Deus, mas ainda é uma coisa, uma ternura sensível, não é sobrenatural, não é uma ação sobrenatural. Ainda tem muito do natural. Ainda tem muito do natural ali. E aquilo te dá uma alegria. Santa Teresa está falando isso lá, que dá um contentamento em você. Um recolhimento.
Não, antes do recolhimento, Antes onde do recolhimento. vai acontecer. No final da terceira morada, você já começa a ter o recolhimento e alguns piques da, do encontro místico que você tem com Deus, que vai falar mais na quarta morada. Mas antes, no início da terceira, ela vai falar desse contentamento natural, que é quando você já serve a Deus na igreja, que você já começa a servir, que você começa a ter uma obra no sentido de você começar um apostolado. Então, aquela alegria de ver a coisa acontecendo, de ver a graça de Deus acontecendo, ou uma palavra que é pregada, que aquilo ali te dá um contentamento, mas não é o encontro com Deus ainda da mística, é um contentamento do externo ainda, da palavra de Deus, você vê ela na ação externa e não em você. Entendeu? Um contentamento de você ver Deus atuando. Pode ser até através de você. Então aquilo te dá alegria, porque irmãos celebrando junto, cantando, louvando, ou servindo, entregando alimento e tal. Então, perfeito. Isso começa a acontecer no apostolado. Então nós não podemos confundir isso com o Pentecoste apostólico. Porque no Pentecoste aconteceu a mística e isso. Você está entendendo como é que é? Vamos ver se eu consigo entender. Se o negócio aqui vai ser complicado. É profundo. Nós viemos para falar de Nossa Senhora, só lembrando, né? Bom, eu estou entendendo então que nós estamos falando de progressão espiritual. Eu acho que talvez quem está assistindo o vídeo e não tem conhecimento um pouco sobre a teologia da cética e mística, talvez esteja um pouco perdido. Eu vou tentar falar o que eu entendi, porque eu amo muito esse assunto, eu estudo um pouco também, e você me fala se por acaso eu estou saindo fora do trilho do trem. No Pentecostes, foi um momento especial em que a igreja foi ligada na tomada. Ali seria propriamente dito o início da atividade da igreja. E nesse momento, a maioria dos apóstolos adentraram na via unitiva, que seria o momento do matrimônio com Deus, né? Onde Deus toma posse do ser humano. Porque na via cética, que é os primeiros idades espirituais, e na via iluminativa, você procura Deus. Na via unitiva, Deus te procura sem você procurar Ele. Então, ali Deus toma posse, né? Então, quando eu arrogo para mim essa vivência de um Pentecostes, é muito mais do que uma experiência com o Espírito Santo. É uma experiência sobrenatural de evolução com a intimidade com Deus, que apenas aqueles que percorreram todo aquele caminho de vida ascética, de vida iluminativa, que uma coisa que demoram décadas e décadas de muito abandono do mundo, de muito sacrifício, de muita oração em quantidade e em qualidade, para depois chegar nesse momento. Você vê, os apóstolos passaram por uma crucificação de Cristo, pelo abandono da própria família, largaram tudo para seguir o que o jovem rico não fez, né? E aí, quando eu falo em Pentecostes, eu estou trazendo não é só uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Então, talvez você esteja falando que falta um amadurecimento no conteúdo da vivência do que é dito como Pentecostes. É isso. Mais ou menos por aí? É, mais ou menos por aí, isso mesmo. Até porque isso nós vamos falar aqui também, quando a gente unir, né, essa questão do Pentecoste e Nossa Senhora, aí nós vamos entender. Entendeu? Porque há uma ação dos esposos, a Trindade, que está ali com o Espírito Santo, e Nossa Senhora. Há uma ação. É o que o padre Reginaldo fala nesse livro aqui, ó. Qual? Mostra aqui pra galera aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. A Mãe do Salvador. Nesse livro, ele fala... Padre Reginaldo Garrigula Grande. Dominicano. Tomista.
Homem de Deus. Onde... Tem alguns, né, estudiosos que falam que ele é assim, é como se fosse a maior figura assim, de teólogo. É ele, o Rui Marim, Roy Marim também. Adolfo Tanqueray. Tanqueray também. Tudo na linha, né? E São Tudo na Tomás, né? Com certeza. Não, E Santo Agostinho também. Santo Tomás. Então, o que acontece? Há uma ação. Eu até estava pensando, para vir para cá, estava pensando numa imagem, sabe? Uma imagem assim, ó, né? Lendo esse livro. Imagine, né? Você que estudou áreas exatas, né? Para engenharia civil, você vai entender. Imagine um calor gigante que existe um filtro, entendeu? Nesse filtro tem um filtro que para esse calor ele não queimar tudo aqui embaixo. Então, mas quando esse calor vem e bate no filtro, o calor é tão grande que pega as substâncias do filtro e passa para tudo que está para baixo. É mais ou menos isso que acontece com Nossa Senhora. Ele tempera o calor. Ele tempera o calor, mas quando os raios saem do filtro, ele sai o raio mais a substância do filtro. Uhum. Aqui é que a gente se perde no entendimento da ação de Maria. Porque o que acontece? No começo do Tanqueray, nós temos lá, eu tenho que pegar o número aqui, mas eu não lembro, sobre a questão dos dons. O que Adão perdeu? Ele perdeu os dons preternaturais. E perdeu os privilégios sobrenaturais. Tem que explicar, porque tem que explicar para os caras aí, cara. Por favor, o que são dons preternaturais e os privilégios. Então, os dons preternaturais, eles são aquilo que Deus, quando fez Adão e Eva, deu para Adão e para Eva a ciência infusa, que é para o conhecimento das coisas, das realidades, das coisas naturais. Então Adão tinha na sua inteligência a ciência e ele olhava para todas as coisas criadas por Deus e ele conseguia penetrar as coisas e tirar dali a verdade daquelas coisas. Uhum. Então isso é a ciência infusa. Ele conseguia tirar a verdade de todas as coisas visíveis. Visíveis, né? As coisas naturais visíveis que Deus criou. Porque Deus concedeu a ele esse dom. Ele tinha reinar sobre as coisas visíveis. E aí ele também tinha o domínio das paixões. Das paixões. Esse. Cara, uma pausa aqui no vídeo. Cara, eu tenho tanta mágoa de Adão. Só por causa disso, cara. Como é que ele me faz uma cagada desse? Meu Deus, se você soubesse o que eu passo hoje com isso. Desculpa, eu vou cortar essa parte do vídeo, vai. E aí o que eu achei engraçado assim foi um abrir de chave na hora que falou também da imortalidade do corpo. Imortalidade. Aí eu falei, cara, aqui é por isso que a gente morre. Só que se eu te falar, o segredo do negócio está no privilégio sobrenaturais. Os privilégios. Que é a atuação do organismo espiritual. Entendeu? É aquilo que nos torna família de Deus. Nos torna filhos adotivos. Filhos adotivos, né? Então o que acontece? Quando o homem pecou, ele perdeu tudo isso. Sumiu. Então o homem não conhecia mais as coisas. Como a gente vive hoje desse jeito aí, perdeu o domínio das paixões e o corpo começou a morrer. Né? É isso que aconteceu. Hoje as coisas estão tudo virado, né? As coisas que são óbvias não são óbvias, não. Tem gente tendo relações sexuais com bichos. Isso aí é. As pessoas sendo movidas na busca pelo dinheiro, pelo poder, nada mais do que as paixões. Né? E o tanto de doença que tem por aí que não foi Deus que criou. Não foi. E aí o segredo da ação de Maria está nos privilégios sobrenaturais. Por quê? Porque Deus precisava devolver isso para o homem. Né? Ele precisava da humanidade perfeita, que era o Cristo. Né? A humanidade de Cristo. Só que para Deus fazer uma humanidade perfeita, ele precisava primeiro fazer uma criatura perfeita. Para ele fazer a humanidade dele perfeita, para ele vir e salvar todo mundo, ele precisava fazer uma criatura perfeita. Porque
Presta atenção que eu vou te falar do sol de novo. Porque na hora que esse fogo vir passar pelo filtro, ele precisa participar quem ele é também, o filtro, a tudo aqui. Entendeu? Esse que é o lance de Maria. Nós precisamos dividir duas coisas. A primeira coisa, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Corpo, sangue e alma. Jesus, isso é o Ronaldo que está falando, isso não está escrito no Tanqueray, não está escrito em nenhum lugar, mas é uma conclusão que eu cheguei. Jesus e Maria tinham igual o corpo, o sangue e a alma. O que é a alma? É a inteligência e a vontade. Entendeu? Só que Cristo tinha unida a ele a divindade. Então a inteligência de Cristo, os atos sobrenaturais de Cristo era infinitamente por causa da união da sua divindade à sua humanidade. Entendeu? Só que essa humanidade de Cristo só existe pelo filtro. Então o segredo de tudo está na união hipostática. União hipostática. Entendeu? Explica, por favor, sobre união hipostática. Eu trouxe você aqui pra isso. Ensina pra gente o que é união hipostática. Pior é que assim, eu não sei os conceitos certos, então, mas eu vou explicar do meu jeito. Então vai. Então, a união hipostática é a união, é quando quando a divindade, a substância humana, né, ela natureza. A natureza humana, ela foi transubstanciada na natureza divina do Cristo. É como se teve uma união de duas substâncias, mas na verdade é uma só. Só uma observação, não foi transubstanciada, porque não mudou a substância. Foi agregado uma nova substância. Então, é a substância humana com a substância divina. Não é isso? A união de duas substâncias, não é transformação. A união de duas substâncias, mas a substância, a divina, era do divino. De Deus. A segunda pessoa. E a humana é de Maria. Certo. Aqui é que está o lance, entendeu? Uhum. Então, a humanidade que... A humanidade de Jesus, 100% humanidade de Maria. É 100%. Então, a união hipostática é a união do divino com Maria. Nesse lance aqui, ela se torna tudo o que ela é. Então, é como se ela fosse o filtro, porque Santo Agostinho fala isso, e São Luís cita ele. Era porque nós éramos indignos de receber ele diretamente. Aí precisava desse filtro, porque senão ele nos queimaria. Perfeito. Entendeu? Porque o sol queimaria. Perfeito. Entendeu? E ela não é... Maria não é deusa. Ela não é uma pessoa divina. Mas... A natureza de Maria não é divina. Não é divina. Então a natureza de Maria não é divina. Qual é a natureza de Maria? A natureza de Maria é a natureza humana. Humana. Criatura. Criatura humana. Porém, é uma criatura que é união. Presta atenção. Progressão espiritual, nós nos unimos a Deus de tal forma que é a união mística. Só que isso em Maria é milhões de vezes maior. Amplificado. Né? Amplificado milhões. Então o segredo está na união dela, que é a união hipostática. E aí gerou a humanidade. Então, o negócio. Rapaz, o negócio dá para viajar demais. O negócio por isso que eu estou te falando. Uma explosão, né? Nós não entendemos São Luís ainda. Entendeu? Agora eu entendi o que você falou. Entendeu? Porque, assim, quando eu li São Luís a primeira vez, eu fiquei em choque. Porque eu não conhecia uma realidade. Porque soa para nós um exagero, né, Ronaldo? Quando a gente lê a primeira vez, você fala, mãe, ele tá colocando Maria igual a Deus, né? Mas a realidade é porque, de fato, Maria foi feita sobre um molde. Porque não havia como o infinito chegar ao finito sem uma porta. Sem uma porta, perfeito. Né? Então, tinha que ter uma porta,
Isso eu tô falando agora, baseado no que eu tô escutando de você. Tinha que ter uma porta do tamanho da pessoa que ia passar pela porta. Uhum. Não tem como, por exemplo, eu um cara de 200 quilos pra sentar numa cadeirinha pequenininha, um tamboretinho. Ou seja, tô fazendo um análogo até idiota, pensamento até idiota aqui, mas teria que ter uma porta que coubesse o infinito entrar no infinito. Como se eu estivesse colocando Goiânia dentro de Aparecida. Não tem jeito. Então, o que Deus. Pode fazer um pouquinho maior, pode colocar o Brasil dentro de Aparecida. Então, assim, eu entendi o que você falou. É como se eu. Na realidade, por mais que a gente tente aqui, a gente não vai conseguir explicar nunca, né? É porque não tem explicação, né, Ronaldo? Não tem. Mas a ideia, Fábio, é justamente essa. A ideia é para Deus devolver para nós os dons preternaturais e os privilégios, ele precisava fazer. Ele quer devolver, Ronaldo? Deus quer devolver. Ué, mas e a sacanagem que Adão fez com Deus? A justiça não seria que a gente ficasse sem? Mas aí existe uma coisa, nós pecamos por causa da nossa fraqueza e não por malícia. A malícia é só o demônio, entendeu? Então, por isso, nós não tínhamos... Porque assim, ó, a gente precisa entender uma coisa também. Adão, ele não estava perfeito ainda. Perfeito, nós não estamos falando questão de pecado. Nós estamos falando... Ele não tinha... Ele já tinha visão beatífica? Não, né? Ou tinha? Não tinha ainda. Não tinha. Se ele tivesse a visão beatífica, era impossível. Ele ter pecado, né? Mas aí é que está o grande lance. Deus... ele não deu para terminar a criação e aconteceu o pecado no meio do negócio. Então, qual que é o lance? Deus acumulou Adão e falou para ele, pode reinar. Então, o que Adão era, tinha os dons e os privilégios, era para ele reinar para chegar à perfeição, para chegar na união. Na visão beatífica. Na visão beatífica. Não é que Adão estava... Tanto é que é por isso que ele tinha uma condição. Senão ele não teria. Se ele já tivesse na visão beatífica, ele não teria condição, não teria árvore. Não teria. Né? Como ele tinha uma condição, ele ainda tinha que provar alguma coisa. Provar, né? Justamente. E o provar era quando você domine, quando Adão tinha que dominar sobre todas as coisas e comunicar quem Deus é, porque foi para isso que Deus fez ele. Deus fez Adão com a ciência infusa, com o domínio das paixões e com a imortalidade do corpo e com os privilégios sobrenaturais para que Adão comunicasse não só para sua família, mas para toda a humanidade. Para toda a humanidade, mas também para as outras coisas inferiores. É por isso que Adão, por isso que Cristo é o novo Adão, porque Adão é a união do espiritual com o natural. O natural. Então Adão tinha que comunicar Deus para tudo. Inclusive para as outras criaturas. Para as outras criaturas. Ele tinha que reger. E reger não é no seguinte de como um rei e tal, falar, não. A herança, na questão da herança. É na ordem do cosmos de Deus. Na ordem do... Nossa, entendeu? Cara, que coisa mais linda. Eu não sei se quem tá vendo o vídeo tá entendendo isso. É porque é o seguinte, nós que vivemos num mundo desordenado, a gente tá sempre procurando a ordem, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas eu, pessoalmente, eu consigo me deleitar dessas coisas. Eu acho, assim, é como se me alimentasse, porque é perfeito, a inteligência de Deus, ela é perfeita, né? Como as coisas têm um sentido, quando a gente descobre quem a gente nasceu para ser, dá uma raiva de quem a gente é. uma vontade de mudar, mas e a gente cai no primeiro buraco. Tem os vícios que vai querer nos derrubando e tem as coisas, e aí a gente precisa. Mas aí o que acontece? Vamos lá, voltar para Adão para a gente seguir o raciocínio. Aí Adão, ele ia chegar ao grau que Deus tinha criado para ele ser, se ele submetesse as coisas. Entendeu? Então aí aconteceu o pecado, essa história a gente todo mundo sabe. Aí o que Deus fez? Então, eu preciso resolver esse negócio. Como é que eu vou resolver esse negócio? Eu vou criar uma humanidade.
uma obra-prima perfeita, da qual eu vou me unir. E aí, como o pecado é uma coisa tão horrenda, esse filtro é para que a gente consiga chegar perto de Deus. Porque o nosso pecado é tão horrendo, o raio do sol que Deus é nos queimaria na mesma hora, a justiça de Deus. E tá escrito isso na Bíblia, isso que você está falando. Moisés falava com Deus, e tá escrito lá que só ele podia falar. Pois é. Não é porque quando Deus falava, as montanhas se abalavam, não é? Inclusive, eles nem pronunciavam o nome de Deus. Pois é. É impronunciável. Segundo mandamento. Né? Vou tomar o nome de santo nome de Deus. Na realidade, Ronaldo, até um parêntese, hoje, talvez a nossa sociedade está como está pela falta da consciência do que é um Deus. Se as pessoas tivessem a noção do que é um Deus, elas talvez encarariam as coisas diferentes, né? Com seriedade, né? Então aconteceu isso. Eu preciso fazer uma obra-prima para mim mesmo vir, né? Para me unir. Então a união de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, por isso que São Luís ele é poético, ele fala de uma forma que a Santíssima Trindade, Deus olhou para Maria e foi a pureza dela que atraiu ele para unir com elas, cara. Então essa é assim uma coisa, sabe? Então São Luís ele fala justamente isso. Aí o que acontece para a gente poder entender? No número 1 do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís fala que foi por meio de Maria que a salvação entrou no mundo e é por meio dela a gente vai entender Pentecoste, que ela que Deus deve reinar por meio dela. Então, toda a devoção da Igreja Católica, Apostólica, Romana, a tradição, é uma única devoção a Maria, uma única, né? Que é quem devotou Maria a primeira vez? Foi o próprio Cristo. Ele que inventou a consagração. Foi ele que devotou. Porque assim, a gente precisa também entender o que é devoção, né? Então, o São Francisco de Sales, no Filoteia, os primeiros número 1, 2 ali, ele fala que... Tá com ele? Não, tô aqui não. É até bonito você ler o que ele fala. Mas a devoção, ele fala que é o seguinte: a caridade é uma fornalha ardente, entendeu? Que queima tudo. Agora a devoção é essa fornalha ardente feita diligente, rápido. Banho-maria. Não é uma fornalha ardente urgente. Urgente. Você, entendi. Por isso que o santo... Instantânea, né? Você está pronto. Então a devoção é essa pessoa que tem essa caridade, não é assim, eu amo a Deus. É esse fogo consumidor, sabe? Então ele é uns termos mais ou menos desse jeito que ele fala. Então a devoção à Santíssima Virgem Maria é o próprio desejo de Deus de santificar as almas. Entendi. Entendeu? Porque foi ele que fez isso. Então a divindade comunicou para ele mesmo a humanidade em Maria. Entendeu com o que eu estou falando? Na união hipostática. Porque ele fez algo, tudo é Deus, mas ele fez algo perfeito, que foi Maria. Mas antes de Jesus já tinha Maria. E ela já era tudo que ela era. Pois é. Ou não? Foi. Sim, isso sim. Ela já era tudo que ela era. Ela era, mas houve progressão na vida de Maria. Entendeu? Muito bem. Tá nesse livrinho bem guia. Mas progressão natural e progressão sobrenatural? Também. As duas progressões. Só que foi tipo assim, imagine, os livros de progressão espiritual, ele fala que quando você chega em Pentecostes, a progressão é mais rápida. Com certeza. Quanto mais... Não, porque quando chega em Pentecostes, é que nós estávamos falando da união, da via unitiva, né? A partir do momento que Deus toma conta do volante, meu amigo... O trem vai rápido. Então, com Nossa Senhora foi do mesmo jeito. Então ela já foi criada num estado de perfeição. Mas quando foi acontecendo os eventos na vida de Maria, ali foi um salto gigante. Entendi.
Por exemplo, quando o anjo anunciou para Maria, quando houve a união hipostática, a encarnação do Verbo, então é como se o amor dela com o de Jesus colasse mais a sua inteligência, entendeu? A sua vontade, você entendeu? Ronaldo, mas então agora é o seguinte, eu vou te apertar agora. Não sei se eu vou responder. Então você tá me falando que Maria progrediu no natural e no sobrenatural. O que no natural é óbvio. Agora, sobre a progressão sobrenatural de Maria. Maria ela é descrita no Gênesis justamente nesse momento. Na hora que o inimigo de Deus subverteu Adão, pode falar isso? Ou foi Adão que não, foi o... Na hora do acontecido, Maria estava na boca de Deus. Uhum. Como a única forma de resolver o problema. Certo? Então, tudo bem. Então, quando Maria foi concebida, ela já foi concebida sem essa herança de Adão por vontade de Deus. Isso. Porque já estava previsto desde toda a eternidade. Certo? Tudo bem. Se ela já foi concebida desta forma, como pode ter havido uma progressão na parte espiritual de Maria sem que ela tenha esse enxerto na alma que a impedia de ter uma intimidade tão grande a ponto do anjo chegar para ela e falar: tu és cheia de graça. O anjo chegar para ela e falar isso. Quando o anjo falou para Maria que ela era cheia, né, de graça, ela ainda não estava grávida. Né, foi a saudação do anjo. A Ave Maria, cheia de graça. Ela não estava grávida ainda. Ainda não havia acontecido a união hipostática, que é a união da natureza humana e da natureza divina de Jesus. Então, antes da união hipostática, Maria já era cheia de graça. E nenhum outro ser humano era cheio de graça. Então, como pode ter havido em Maria uma progressão espiritual? O que acontece? A gente precisa entender assim. Imagine a perfeição de Deus. Né? Não dou conta. Não dá. Mas tudo bem. Tá? Então, mas eu imagino imaginando. Mas a gente imagina o seguinte, que Deus ele é infinitamente perfeito. Certo. Né? E Maria, quando o anjo também, por exemplo, o anjo não tem a visão plena que Deus tem. Verdade. O anjo não tem, por mais que o anjo já está unido com Deus e tal, ele não tem a visão plena, a visão da inteligência, né? O anjo tem só o que Deus deu para ele. Só o que Deus deu para ele. E por Maria, por exemplo, se você for nos evangelhos, você vai ver que Maria tinha certas coisas que Maria não sabia. Então ela não tinha a visão plena que o próprio Cristo tinha quando teve união hipostática. A visão... Vamos colocar uma coisa aqui, que o Reginaldo Garrigou Lagrange fala. A visão beatífica no céu é ver, ele até fala isso, mas não é que é isso plenamente, é ver Deus como Deus se vê, conhecer Deus como Deus se conhece e amar Deus como Deus se ama. Mas é impossível isso acontecer de Maria e em nós. Nós não somos Deus para se amar como Deus se ama. Só a Santíssima Trindade se ama por igual, entendeu? Nós não daríamos conta, né? Nós não daríamos conta. Então o que acontece? Quando Maria foi criada numa graça, o anjo percebeu aquela graça dela e já era do nível alto. É porque não tinha um anjo lá na hora da união hipostática que falar: nossa, mas como foi esse aumento da graça? Você está entendendo o que eu estou te falando? Porque Deus é infinitamente, mas não tem como essa união com Maria acontecer. Você está falando que já era altíssimo e ficou mais alto ainda. O que o padre Reginaldo fala aqui é que no momento da concepção de Maria já era mais alto do que todos os santos e os anjos juntos. O que não e ainda ficou mais alto. E ainda ficou mais alto. Agora eu entendi. O que na hora da união hipostática foi... Agora eu entendi. Você entendeu? Na realidade, o que o que me faz confusão ainda é a mesma coisa, porque quando a gente pensa que Maria é grande, é porque ela é mais.
E, cara, é maravilhoso. E pior de tudo que ela nos ama, né, cara? E pior de tudo que eu tenho acesso a ela. Não, no pior não, o melhor de tudo, né? E assim, e tem uma frase que o padre Adolfo Tanqueray fala que curou todas as meus medos de São Luís. Tinha um medo, não tem mais não. Ó, inclusive eu vou fazer uma consagração. Depois disso aqui você não vai ter medo mais, né? Eu falei assim, não se preocupe de amar, de engrandecer Maria. Você nunca fará mais do que Cristo fez. Você nunca engrandecerá mais Maria do que Jesus engrandeceu. Não se preocupe. Pode engrandecer. Porque você nunca vai chegar a engrandecer ela tanto que Cristo engrandeceu. Então aí, daí aquele exagero que eu achava que São Luís tinha, tudo acabou. Tudo acabou. Eu fiquei à vontade. É porque assim, a gente tem uma visão dos questionamentos protestantes, né? Então esse é o nosso problema. Né? O problema nosso se fala cultural, cultural, né? Mas se os protestantes estudassem, nossa, não sei o que ia acontecer. Tem uns que estudaram, né, cara? A gente conhece a história de alguns teólogos. Mas então, aí vamos lá. Como aí o segredo tá? Quem é Maria é isso tudo, né? Maria é isso tudo. Agora, o que acontece? Nós temos Maria que ela é nossa mãe. A fala da caneca. Oh, pera um pouquinho. A fala da caneca. Deixa eu encher o tanque aqui. Aí, eu esqueci de pegar uma colher pra misturar. Não, tá tranquilo. Olha só. Evangelho de São João. Qual que é o São João? Olha aí. Vê se eu coloquei certo. São João 19, tá certo. Tá certo? É 19, 26. 27. 27. Mas o negócio que eu estou falando está no 28. Ah, tá. O Evangelho de São João, olha só. Jesus está no ato redentor dele na cruz. Então ali está acontecendo os sacramentos. Né? Está no ato redentor dele na cruz e fala assim: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Isso já está antigo na igreja, a gente já estudou Um milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Deus estava dando à igreja, não sei o que, parará. Mas, cara, lembra do anjo da guarda que eu te falei? Tinha um faro ali que eu não sabia o que era. Atrás tá a seguinte frase: e sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as escrituras. Então, o que Jesus estava falando naquela frase? Na hora que ele deu a mãe para o filho e o filho para a mãe, ele estava falando o seguinte: agora tudo está consumado. O que São Luís falou, ela vai consumar o meu reino na vida das almas. Ali está isso misterioso. Não era o ato da cruz, era que dali para agora a consumação do reino é o triunfo do Imaculado Coração. Entendeu? É Maria fazer Cristo reinar nas almas. Agora, como é que faz? Há uma união dela em Pentecoste. Aí que vai ficar bonito. Aí que o negócio. E ela estava lá. E ela estava lá. E ela é o filtro que comunica o fogo, que santifica as almas, e tem uma. O segredo. Tempero. O segredo tá nela. O que tá nela? Ela deixa passar o calor e coloca um tempero dela. Coloca o tempero dela que nos auxilia. Aí é que tá o segredo do que eu tô ensinando. Entendeu? Eu fico impressionado porque quem estuda progressão espiritual não achou isso. Porque por que todos os santos falam de Maria, mesmo que quem não fala de progressão espiritual? Por que todos os santos falam da Mãe de Deus? Porque de alguma forma Maria contribuiu para a santificação da alma. Maria contribui para a santificação de todas as almas. Todas. Toda a graça que Deus dá a um homem passa por Maria, né? Passa por Maria. Só que quando nós falamos que toda graça, que ela é medianeira de todas as graças, o nosso entendimento parece que é como se ela desse só um presente. Mas não é. O que é a graça deificante? É uma graça que modifica a nossa natureza. Correto? Então, essa graça, ela
abundou em Maria. Assim, a própria graça estava nela. É graça santificante, graça habitual. Então, imagine o seguinte. Aí eu vou explicar falando do tratado também. São Luís, ele fala, tem 2 livrinhos do tratado que são legais. Então, vamos falar do tratado. Então, São Luís escreveu um livro que se chama Tratado da Verdadeira Devoção. Mostra aí pra aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui eu Peraí, acho que é deixa eu da arrumar o Vozes. foco. Da Vozes. Eu gosto mais de outras versões, mas da Vozes tá aí também. Esse aqui é... Esse é bom que é de bolso, né? Esse outro pequenininho também que dá Paulo é o Segredo de Maria. Ah, esse aí que ensina sobre o rosário, né? Não, o outro é o Segredo do Rosário. Esse é qual? O Segredo de Maria. Ah, esse eu não conhecia, não. Pois é, foi nesse Segredo de Maria que deu... Falou, mas Maria tem um segredo. Qual é o segredo dela? Nós estamos falando dele. Entendeu? Qual que é o segredo de Maria? É a atuação dela como corredentora. Como corredentora. É um dogma que não foi proclamado ainda. Ainda, na minha opinião. Mas vai acontecer. E o que nós estamos falando está relacionado com isso. Eu tô entendendo. Entendeu? Então, São Luís escreveu esse tratado para... 1700 Foi 1700 e... Em 16, eu acho. Não, ele foi ordenado padre... Não, ele morreu em 1716, tá certo. Ele foi ordenado padre em 1700. Então ele escreveu entre 1700 e 1000... Esse aqui ele escreveu em 1712. Então esse ele escreveu antes, 708, alguma coisa assim. Né? O que São Luís fez? Ele está fazendo um tratado do que ele viveu, do que ele achou. Né? Uhum. E ele só explica isso aqui. No início desse aqui, ó. Só para antenar a galera aqui, São Luís era um santo que ele tinha 11 irmãos, ele era... A nacionalidade dele, ele é? Francês. Francês, isso. E ele quis viver a pobreza extrema, né? Como São Francisco. Inclusive, ele queria vir para América Latina. E o Papa pediu, não, fica na França mesmo. E aí, né? e aí o Papa enviou ele como pregador apostólico, como é que é? Anunciador apostólico, né? Em nome da Santa Sé, para a própria França, né? E ali ele viveu essa radicalidade, né? Ajudando os pobres. Ajudando os pobres. Ele foi a nível extremo mesmo, né? Aí ele foi capelão de um hospital. Né? Então, inclusive esse aqui, ó, esse livrinho, ele fez para a diretora do hospital para explicar mais rápido o tratado. Então, não é que esse aqui explica o tratado, mas os fundamentos desse aqui você entende mais rápido o que ele está querendo falar. O tratado ele tem 8 capítulos. 7 capítulos ele fundamentando a devoção à Santíssima Virgem Maria, a necessidade dela, os princípios fundamentais, quem são os verdadeiros devotos. Então ele vai trabalhando essa realidade, né, do que é o tratado da verdadeira devoção. Eu não vou falar do tratado porque é interessante aqui eu falar junto com o caminho de vida espiritual, que é o que eu estou propondo lá. O que acontece? Eu fiquei muito curioso quando um dia eu não conhecia os carmelitas, né? Eu ia falar de Santa Teresa d'Ávila e tal, progressão espiritual, não conhecia. Aí eu recebi um box da Biblioteca Católica, que era o Castelo Interior. No Castelo Interior tinha um mapa da alma, e estava falando assim, para cada morada do Castelo Interior existe uma bem-aventurança, existe um dom do Espírito Santo, e existe uma palavra bíblica. Eu achei engraçado, assim, curioso, o anjo da guarda, né? Tudo era 7. 7 é um número com bastante significado. Né? 7 moradas, 7 dons do Espírito Santo, 7 bem-aventuranças, são 7 sacramentos. Eu fiquei curioso para que fui estudar. Aí eu descobri sabe? O caminho de progressão por esse caminho das moradas do Castelo Interior, mas linkado a uma bem-aventurança e a um dom do Espírito Santo. Só que eu estava fazendo uma turma de consagração. Aí eu perguntei pro pessoal se eles queriam. Você está coordenando um curso
que instruir as pessoas no caminho da consagração segundo o método de São Luís Maria Grão de Montfort. Certo. É um estudo, né? Uma turma de estudo. Então a gente vai estudando, para né? poder se consagrar bem, Para poder se consagrar. Porque tem muita gente levando isso, né? de qualquer jeito. De qualquer jeito. Isso aqui, É muito profundo, né? de longe. Até para as pessoas que já têm um caminho de consagração, talvez o que eu vou falar elas não tenham, né, se atentado ainda. A consagração, ela não é uma espiritualidade. Ela não é uma espiritualidade. Ela é um ato. Você lê, entende o que é e você faz um ato de se dar a sabedoria encarnada. É um movimento que eu escolho ter e tenho, né? Uma decisão minha. É um ato como o batismo é um ato, entendeu? Entendi. O que eu quero falar não é uma espiritualidade. A consagração não é uma espiritualidade, Maria. Muita gente acha que é uma espiritualidade. Não é. Mas não é um sacramento. Não é um sacramento. A renovação que está aqui é que nós renovamos. Por que você faz num ato, numa missa e tal, faz confissão? Porque ela é a renovação das promessas batismais. Você renova, você vai lá e promete que você renova a sua promessa do seu batismo, né? Então, a consagração deve nos levar a viver bem os sacramentos, entendeu? Só que ela é um ato de se dar a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Então, é o ato. Você sabe que a nossa vida é feita de ato, né? Você vai se atualizando. Então, nesse exato momento da minha história da minha vida, eu decidi tirar a volante das mãos e entregar para Deus. Entregar para Deus, mas pelas mãos de Maria, porque ela é o filtro. Entendeu? A gente não consegue ir até ele, né, direto. Não consegue ir até ele. Então, beleza. Então, a consagração ela não é uma espiritualidade, ela é um ato. Você estuda e faz um ato. Você não precisa de ninguém para te explicar. Se você ler o livro, entender, fazer os exercícios espirituais, você precisa fazer uma confissão geral, e você precisa fazer 33 dias de exercícios espirituais. Procura um sinal. Tem aqui na consagração está falando que são 4 lugares. Você procura um sinal que é externo para você, não é para os outros. Por isso que quando eu estava na renovação ninguém sabia. Porque não é para os outros, é para mim. É para mim me lembrar que das minhas promessas batismais. Entendeu? Então você faz aquele ato falando para Deus que vai se entregar como Maria se deu para ele. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o Ronaldo. Mãe, faz o que tu queres, porque é a promessa lá da cruz. Você lembra, João? Uhum. Eu dastei. Mãe, cuida dele. Entendeu? É isso que acontece. Você faz aquele ato, beleza. Aí vem a atuação dela. Aqui é que está o segredo. Quando eu fui pegar os 7 capítulos do Tratado da Verdadeira Devoção, está tudo ligado com os graus de vida espiritual. Todos. Olha só. Qual que é o primeiro fundamento da vida espiritual? O que você precisa ter? Batismo. Não, pois é, mas assim, quais as primeiras virtudes você precisa ter para a vida espiritual? Fé. E o que mais? Você orar. Humildade. Humildade. Fé e humildade. Presta atenção aqui, ó. O que acontece? Eu ensino assim, então eu vou falar do jeito que eu ensino, né? Que é a minha visão em relação a tudo que está acontecendo. Imagine as moradas de Santa Teresa um cômodo, né? Ela tem uma porta de entrada e uma porta de saída. A porta de saída é para a segunda morada. A porta de entrada, Santa Teresa já falou que é a oração, né? A porta de entrada para o castelo é a oração. Então, quando Deus te chama, você entra na vida espiritual, você entra pela porta da oração. O cômodo, ele é escuro, porque precisa do Espírito Santo para iluminar a alma, a inteligência e a vontade, correto? Então, o Espírito Santo, a primeira morada é o temor de Deus, o primeiro dom. Aí a gente
tem que recorrer quem? A Santo Agostinho, porque eu fui estudar os mapas da vida espiritual e eu achei o livro Sermão da Montanha de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele, rapaz, não sei de que mundo que ele é. Santo Agostinho e Santo Tomás. Santo Agostinho falou que os dons do Espírito Santo, de alguma forma, eles modificam a nossa alma para um estado de bem-aventurança. Então, o dom do temor de Deus transforma, modifica, não sei o que se pode, progride, se pode falar qualquer termo, mas há uma mudança. O dom do temor, ele opera, ele trabalha, ele faz, ele dá uma ação nele na alma que deixa a alma no estado de pobreza espiritual. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem fez esse estado de vida foi o dom. Correto? Até aqui nós estamos tudo correto. Aonde é que Maria e São Luís entram nisso? Entra da seguinte forma. Em Pentecostes aconteceu essa entrada de uma vez nos discípulos. Então, imagine, isso aqui é um pouco complicado de entender, mas né, depois nós vamos explicar para você. Eu vou explicar para o Fábio primeiro, depois o Fábio vai me ajudar a explicar para vocês. Imagine a progressão espiritual, ela é individual, né? Certo. Então nós temos lá a graça santificante, os dons do Espírito Santo, né? As virtudes infusas, né? Depois você tem a graça atual e aí você começa a rezar, aquele organismo todo vai movimentando e vai te deificando, correto? Certo. Então isso aqui é os privilégios, né? Tinham os dons preternaturais, você fazia parte da família de Deus. Então, quando esse negócio está funcionando, o organismo está funcionando, você está recebendo de volta os privilégios sobrenaturais. Progressivamente. Beleza. Ok. Agora imagine isso. Aqui que é o lance. Imagine isso de uma forma universal. Deus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. A graça é a mesma. Mas qual a forma que você pode abarcar todas as almas? É como se Maria fosse a virtude universal da progressão universal. Para que a progressão, para que uma alma se santifique, precisa que o dom do Espírito Santo trabalhe com as virtudes, né? Certo. Para fazer atos sobrenaturais. Certo. Então, para que qualquer alma faça esses atos, existe também uma progressão espiritual universal. Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, com seus dons, mas existe uma virtude universal que coopera com os dons universal. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, essa mansidão, essa humildade, nós recebemos do Cristo. Então, Cristo, ele mesmo já é virtude universal para todo mundo. Entendeu? Quando Cristo curou a hemorroísa, saiu dele o quê? Uma força. Aquela força lá está falando, é a virtude. Porque precisa definir virtude para a gente poder entender. É a virtude ou o Espírito Santo? Porque quem dá o Espírito Santo é o Filho, né? Aí a gente tem que estabelecer conceitos aqui, senão a gente vai ficar. Então vamos partir do princípio que virtude é alguma força, você pode falar o que quiser, mas é algo que está em nós que nos dispõe ao bem. É uma força que nos prepara para fazer o bem. Pode ser? Que nos prepara para atos. Que nos torna capaz de atos deiformes. Isso se for sobrenatural, né? Isso, deiforme tem que ser sobrenatural. Então o que acontece? Então, vamos pensar de uma forma universal. Precisava de uma pessoa que fizesse isso. Porque aí você vai me falar, não, mas é a humanidade de Cristo. Pois é, mas como é que a humanidade de Cristo foi feita? Agora entendi. Porque é o seguinte. São Luís fala o seguinte. Foi ela que gerou a
Divindade foi ela que gerou Deus feito homem e ela continua gerando todos. Uhum. Entendeu? Então precisava de uma virtude universal. É Uhum. como se Nossa Senhora imprimisse na humanidade do Cristo quem ela é. Tá. Entendeu? Sacou mais ou menos? Deixa eu falar então agora, vamos ver se eu entendi. E se eu entendi, eu acho que eu vou conseguir falar um pouco mais fácil que você. E você fala se eu estou falando besteira. Quando a gente estuda a vida da graça, teologia cética e mística, o ápice dela está na humanidade de Cristo. Nos pensamentos de Cristo, nas atitudes de Cristo, nos sentimentos de Cristo, nas atitudes de Cristo. Então, inclusive, nesse curso que o padre Paulo Ricardo dá no site dele, Porque Não Sou Protestante, ele cita que é essa a diferença entre o católico e o protestante. Porque o protestante, ele rejeita a humanidade de Cristo. Ele só aceita a natureza divina de Cristo, né? Então, quando eu estou caminhando na vida cética, tentando me livrar dos bichos que estão grudados em mim, dos peçonhentos que a Santa Teresa fala, e depois eu alcanço a paz interior e a calmaria na vida iluminativa, para que eu possa estar na presença de Deus com mais tranquilidade. Nesse momento, eu ainda tenho os meus sentidos humanos impuros. São João da Cruz, ele fala que nesse momento da passagem da via iluminativa para a via unitiva, existe a noite escura dos sentidos, onde os sentidos são purificados de alguma forma. E os sentidos são basicamente aqueles que me levam a pecar. Porque tudo que a gente conhece pelos sentidos. Eu não estou falando nada besteira por enquanto, não. Tá. Tudo que a gente conhece pelos sentidos. Então, toda a história de pecado, o início dela começa pelos sentidos, né? Então, é a fragilidade humana que desde o início pedia para Deus um rosto, né? Até o momento que Deus manda os hebreus rezarem na frente de uma cobra, né? A necessidade que o homem tinha de tocar, de ver, de falar, que só Moisés podia falar com Deus. Então, eu comentava inclusive com um amigo meu a misericórdia que Deus teve em mandar o filho dele, porque nós precisávamos de olhar, de ver, de falar, de tocar, né, que são os sentidos. Então, quando acontece esse momento na vida espiritual do cristão, em que ele atinge a maioridade espiritual, vamos falar assim, essa parte natural dos sentidos, ela é purificada, e aí Deus tem livre acesso ao homem. Nenhuma barreira mais se encontra. Nesse momento, quando os sentidos da pessoa são purificados, significa em que as atitudes da pessoa, os pensamentos da pessoa, os sentimentos da pessoa estão mais próximos do que nunca dos de Cristo, né? Ou seja, toda essa situação humana de Jesus, o que Jesus sentia, o que Jesus gostava, o que Jesus comia, o que Jesus pensava, o que Jesus falava, o que Jesus tocava, os lugares que ele ia, as coisas que ele sonhava, toda a humanidade, os sentidos de Cristo traduzem todos os sentidos de exatamente isso. Todos os sentidos de Cristo traduzem a humanidade de Cristo. E a humanidade de Cristo é 100% a humanidade de Maria. Mas o segredo está nisso aqui, ó. Essa humanidade foi gerada pelo Espírito e por Maria. Isso continua se perpetuando em Pentecostes. Não, Pentecostes acabou. Pois é isso. Pentecostes não acabou. Pentecostes é a perenidade da geração de santos. Entendeu? Aí você tá falando igual nossos irmãos carismáticos. Mas eu tô falando do jeito correto. Quer ver? É o seguinte.
Aí entenda só o que eu vou te falar. Como é que Pentecostes... Porque, por exemplo, o que aconteceu na hora que Maria falou com Isabel? O que a igreja fala? Naquele momento, João Batista se tornou santo. Foi santificado. O que aconteceu para João Batista naquele momento? Pentecostes. Entendeu? Os dons, Santo Agostinho fala que os dons trabalham na alma. Certo. Entendeu? Certo. Então, é como se fosse o seguinte: aonde que os dons trabalham? O dom trabalha na inteligência. Na inteligência. Então, o que eu acho que é o Reginaldo que fala, ou é o Rui Marinho, que quando Nossa Senhora falou com Isabel, a inteligência de João e a vontade dele foi ampliada. Então certo. Então é o Pentecostes, a mesma coisa que aconteceu nos discípulos. Porque o Pentecostes, o que é a santificação? A santificação é a minha alma e colando de Jesus, que é a minha alma, a inteligência e a vontade. Vai se ampliando. Entendeu? Então o que acontece? Como eu estou falando é como isso acontece. Isso acontece com o Espírito Santo, com Nossa Senhora. Aí vamos voltar para Santa Teresa para ver se agora entende. Você entra no espaço que pode ser, Santa Teresa falou que é um castelo, mas pode ser o início da minha vida espiritual. Eu entrei no primeiro degrau da minha vida espiritual, mas vamos falar da morada que é mais fácil de entender, pelo menos para mim, né? Você entrou pela oração na porta e você está nesse cômodo. Você só passa para lá se você, vamos se dizer, para a segunda morada. Para a segunda morada. Se você virar a chave, se o Espírito Santo operar na sua alma uma mudança. Certo. Entendeu? Certo. Então, como isso acontece? É o meu questionamento e por isso que eu estudo. Santo Agostinho já deu primeira dica. A dica. Primeiro não, ele falou tudo, né? Mas ele falou o seguinte: o Espírito Santo modifica a minha alma no primeiro estado de bem-aventurança. Então ele opera, ele, de alguma forma misteriosa, ele trabalha em mim e eu fico pobre de espírito. E aí, você lendo a explicação do Pai Nosso, você vai entendendo. A pobreza de espírito é aquele que santifica o nome de Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque temem ofender a Deus. Você tem o dom do temor, ele te amplia para você ver o pecado mortal e temer de ofender a Deus. Não significa que você vai parar de pecar assim, né? O mortal. Mas você teme ofender a Deus e Deus começa a ser santificado. Não é da boca para fora. Deus começa a ser santificado na sua vida. Então a modificação é: Pai, você vê que Deus é grande, santificado. Tu és grande, meu Deus do céu, tu és santo. Entendeu? Então, essa é a modificação que acontece. Agora, onde entra Maria nisso? É a humildade e a fé. Não é que ela nos empresta, é que o Espírito Santo, lembre que nós estamos falando de matrimônios. O Espírito Santo vai nos desposar, vai desposando a alma aos poucos, né? É correto você falar que ele vai desposando aos poucos, porque tudo é ação do Espírito, só que não está ampliada ainda para ele te dominar plenamente lá na quinta morada, igual nós estamos falando. Mas aqui já é a ação dele, então ele vai te chamando. Então, como é que ele vai te chamando? Se ele chegar aqui, você entrou dentro do cômodo. Esse primeiro cômodo da primeira morada é onde o Espírito Santo transforma as almas, onde ele age, pelo dom do temor. Se eu entrar aqui e o Espírito Santo bater o olho em mim e enxergar Maria, ele me modifica. Entendi. Senão, uma marca. É como se fosse uma marca. Mas uma tatuagem. Mas só que, como que é essa marca, né? Tatuagem? Não é marca, é uma força. É a virtude dela. Entendi. É ela que imprime na alma. Entendi. Então, há uma ação maternal. Um rastro dela. Tem que haver um ato maternal para o Espírito Santo modificar. Se ele não identificar Maria, por isso que mesmo que eu não faça a consagração à Nossa Senhora, mas se eu me torno humilde, é a humildade de Maria. Porque ela imprimiu no Cristo. Entendi. A primeira vez. Entendi e concordo. Entendeu? Então, não é que ela faz... E por isso que você fala que ela continua gerando.
ela gera desposada com o Espírito Santo na alma. E Entendeu? Como tem, deixa eu falar. como a consagração, eu falei que a gente na realidade, o tema era a consagração, mas está muito progressão, mas tudo bem. Ó, mas não tem jeito de separar. Na progressão espiritual, a tendência que o homem tem, quando ele chega na sétima morada, é a ciência infusa, imortalidade do corpo e domínio das paixões. São Francisco de Assis, quando ele morreu, os irmãos dele falavam que ele era a figura que Isaías descrevia de Jesus, né? Tamanha o estágio que ele se encontrava, né? Então é o seguinte, se a nossa tendência como humanos na progressão espiritual é se configurar a humanidade de Cristo, nós já havíamos falado da purificação dos sentidos, depois São João da Cruz vai falar da purificação do espírito, né? Então, primeiro o meu corpo se iguala ao corpo de Cristo, depois a minha alma se iguala à alma de Cristo. Na sétima morada, você vê um santo de sétima morada, você está vendo o próprio Cristo. Isso significa que se Cristo veio novamente em você, significa que cara, é emocionante isso, bicho. Significa que Maria novamente gerou o Cristo na pessoa. O Cristo na pessoa. Porque só existe uma porta do infinito para o finito. E essa porta tem o nome. É Maria. E é tão perfeito, porque assim, olha só, aí você vai seguindo os passos por segundo, quando você está ali como ela, humilde. O Magnífica. Santificar o nome de Deus é minha alma glorifique. Você entendeu, cara? Você vai linkando tudo. Não é que você está fazendo uma concordância, é porque o evangelho está acontecendo. Está acontecendo João lá. Ela está fazendo o reino acontecer nas almas. É verdade. Entendeu? Aí você vai para o segundo grau e que vai ficando maravilhoso. Qual que é a segunda morada de Santa Teresa? Você conseguiu o seu. Não é que você está sendo já humilde, porque só a humildade tem 12 graus, fala São Bernardo de Claraval e também São Bento. Mas a humildade, você começou nesse caminho de humildade. Não é a humildade plena ainda, porque São Tomás fala que a humildade é o reto amar-se. Né? É você amar-se ordenadamente. Por isso que Deus é o humilde, porque Deus, a essência de Deus, a substância de Deus, quem Deus é, só é uma, é simples. Porque ele só é, ele se conhece. Então a humildade é você amar-se retamente. É o contrário da soberba, que é amar-se desordenadamente. Então o que acontece? A humildade, você começa a ter os primeiros passos da humildade e os primeiros passos da fé, porque o Espírito Santo te identificou em Maria. Ele olhou para você e falou, aqui é filho meu. Então vou te deificar um pouquinho. Pá! Primeiro estado. É você só um degrau. Um degrau. Aí o segundo degrau é o quê? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Qual que é o dom? É o dom da piedade. Aí o trem vai ficando bonito. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o Espírito Santo identifica na alma de Maria e na alma do filho dela que está lá, que ela imprimiu nele, essa mansidão. Então, o que ele faz? Ele desposa ela mais um pouquinho, vem para mais perto e vai modificando a alma. E aí, o que a alma faz? Porque assim, ó, o Espírito Santo é o trabalho, ele que faz, não é Maria que faz. Ele só identifica a esposa dele na alma. Então, ele modifica. E o Pai Nosso é a consequência disso. Então, por exemplo, primeiro eu santifiquei o nome de Deus. O segundo, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, você ser amansado, ser piedoso, é tomar posse da sua herança. Venha, o reino começou a fazer sentido na sua vida, porque o Espírito Santo olhou e te viu manso, como Maria. Entendeu? Então ela vai contribuindo até o final.
Entendeu? Por isso que eu estou te falando que tem uma progressão universal e ela faz parte dessa progressão. É porque eu entendo, quando você fala universal, é porque nós estamos falando da raça. É. E não de uma raça, e não de um ser. É. Nós estamos falando de uma raça de ser. Uma raça de ser. Que é filho dela. Que é filho dela. Lembra da familiaridade dos dons? Ela é o tronco e nós somos os ramos. Né? É. Lembra dos privilégios sobrenaturais? Que Adão perdeu, né? Que Adão perdeu. E Maria tá aí nos privilégios. Ela tá ali nos privilégios, não que ela é a dona dos privilégios, mas ela é aquele filtro por onde essas coisas são nos dadas de novo. Não é ela que é a fonte das coisas, mas ela nos dá como Eva deveria dar, como Adão deveria dar, que era que eles tinham que reinar e passar as coisas. Por isso que eu acho que por isso que eu acho que além de corredentora, quem sou eu para falar alguma coisa, mas eu acredito que um dia vai ser programado esse dogma de corredentora, mas também vai ser proclamado o dogma de medianeira de todas as graças. Isso aí com certeza. Eu acho que vai ser junto. Né? Poderia ser junto, eu ficaria muito feliz. Então, aí vai acontecendo. Se você for para o terceiro grau também, que é a terceira morada de Santa Teresa, é a mesma coisa. Ali é o dom da ciência. O dom da ciência são aqueles que, Santo Agostinho fala que são aqueles que morreram para o mundo, que são enlutados, aí já não tem mais, porque está preparando para a vida mística. Então as coisas do mundo já começam a perder sentido. Entendeu? Você já começa a perder sentido. Você recebe ali, vai. Aí, Ronaldo, quando as pessoas estão. Deixa eu ver. Aí, Ronaldo, quando as pessoas estão fazendo o curso com vocês lá, os encontros para a consagração com vocês, você tem uma equipe? Tem uma equipe de mais ou menos umas 6 pessoas. Quando as pessoas estão fazendo os encontros para fazer a consagração, eles vão estudando isso que você está passando para nós aqui. O que acontece? O tratado são assim, a formação, os estudos que a gente está fazendo é longo, porque precisa de perseverança. Bem profundo, né? Precisa de perseverança e precisa de desenvolver o apetite pelos estudos e trabalhando a sua alma no conhecimento de Deus. Então não é só simplesmente estudar por estudar. Então o processo é longo porque quem não quer já fica no meio do caminho. E aí, por exemplo, você falou para nós aqui até o terceiro degrau, mas no curso você vai até São 7, né? São 7. Aí tem a leitura do livro, depois tem os 33 dias do exercício, aí depois escreve, como é que é? Assim, a gente dividiu assim, foi o que, né, a gente se propôs a fazer. São 7 por causa do 7. Do que descobriu. Então, se nós descobrimos 7, vamos estudar em 7 meses. Aí são 7 meses de 15 dias, só que a primeira semana os primeiros 15 dias nós estudamos um capítulo do tratado. Então vocês vão lendo juntos. Todo mundo vai lendo junto. Aí todo mundo pega o livro e lê em casa. No dia da palestra eu faço uma síntese do tratado, falando algumas coisas dessa, igual eu falei aqui. No outro 15 dias, na outra quinzena, aí a gente faz um resumo só do primeiro grau, que é sobre a bem-aventurança, aí já é um lado mais de progressão, unindo as duas coisas. Certo. Aí no outro mês, o segundo capítulo do tratado. E são 7 capítulos. São 7 capítulos. É impressionante. Dá pra perceber. E por que você acha? E é pra todo mundo? Todo mundo deve se consagrar? Olha, a consagração, ela é para todo mundo, por quê? Porque é a forma como Maria nos... Né... Imagine o seguinte, você tem um caminho que você pode... É um caminho dificultoso, mas não é fácil. Mas você pode passar sozinho e demorar mais tempo, e você pode passar alguém segurado na sua mão que já sabe onde é que tem as pedrinhas de tropeço que você pode cair para te avisar, olha, não pisa aqui não, pisa aqui não, pisa aqui não. Então a consagração, a única diferença
que a consagração tem em relação é porque você tem uma ação de Maria na sua vida para você avançar mais rápido. Tanto é que as pessoas falam comigo assim, acha que eu estudei não sei o quê, parará. Eu não sei nada, mas parece que Maria, ela fala pro anjo da guarda, vai lá e puxa a orelha daquele rapazinho lá, ele é meu, eu não posso deixar ele se perder. Há Uma intervenção. uma intervenção dela, Entendi. entendeu? Então, por exemplo, mas vamos supor, eu não sou consagrado ainda, sempre tive vontade de me consagrar, mas eu tenho medo de, depois de me consagrar, cometer erros que eu não deveria cometer, você entendeu? Eu tenho medo de macular, Corresponder. não corresponder. Aí eu fico fazendo, não, na próxima eu vou, na próxima eu vou, na próxima eu vou. E sempre fico falando para a próxima. Você acha que realmente precisa disso? Ou você acha que, não, que eu não tenho que esperar, não, que já tenho que fazer isso aí? Porque eu acredito que deve ser a dúvida de muitos. Assim, é uma coisa assim que eu devo fazer que é para sempre, né? Então gera aquela preocupação de fazer realmente levando a sério. A consagração é o seguinte, ela seria bom que todos se consagrassem. Por quê? Porque se todo mundo se consagrasse, por exemplo, houveria uma ação de Maria mais fecunda na vida das pessoas. Porque é natural de acontecer. Imagine, por exemplo, Santa Teresa, né? Ela tem uma família espiritual. Quem se consagra a Santa Teresa pelos carmelitas e tal, então ela tem uma intercessão especial pelos aqueles filhos dela. Santa Teresa ora por todo mundo, porque está na ordem de Deus, naquilo onde ela foi colocada. Por exemplo, Santa Teresa orou para que o Brasil fosse catequizado, Foi. Mas tem uns filhos prediletos dela que são os carmelitas. Os mais íntimos, né? Os mais íntimos. A mesma coisa Nossa Senhora. Então a consagração ela só vai te levar essa intimidade mais com ela. Porque ou se for na consagração ou sem a consagração, o nosso problema é os vícios e o pecado. Só que com a consagração, você vai ter esse auxílio a mais. Não é a mais, é o auxílio, que é de Nossa Senhora. Então, o que explica eu estar aqui hoje é isso. Mas quem faz a consagração acaba caindo uma hora. Cai. Não tem jeito. O justo peca. Mas tem um auxílio que quem não é consagrado não tem. Tem um auxílio que quem não é consagrado não tem. Não é que a consagração vai ser um amuleto. Não é isso. Mas é que tem algo espiritual, invisível, que você não consegue explicar. Eu não consigo explicar. Entendi. Existe algo. É na alma, né? Há uma ação. Por exemplo, aqui tem uma oração que a gente faz que você fala para que a alma de Maria esteja em sua alma. Nossa, então a alma de Maria é o quê? Imagina a inteligência de Maria, a vontade de Maria de amar a Deus. Você entendeu? Você começa a meditar essas coisas. Quando você vai comungar, imagine Nossa Senhora, a alma dela comungando. Você entende? Então é esse tipo de coisa que acontece. E isso já é uma ação dela, porque os pensamentos dela começam a ser o seu. Uhum. Entendeu? Não é que você vai se consagrar e agora eu vou ser rígido, eu vou. Não é isso. É realmente deixar ela moldar o Cristo na sua vida. Isso é uma coisa espiritual de mãe para filho, não tem como. Não precisa ter medo de se Não precisa ter medo, né? Não precisa. Então, quando você vai estudando essas coisas, você vai vendo que os falsos consagrados estão em nós. Tanto mesmo você estando consagrado, não. Só que quando você vê os verdadeiros consagrados, aí você fala também, está em nós também. Então é a mesma luta do bem e do mal, só que a luta você tem uma mãe. Tem uma ajuda, né? Você tem uma ajuda, e é uma ajuda muito grande. Uma ajuda muito grande, que ela faz assim para os anjos faz, porque Deus colocou ela no lugar, nesse lugar de ser rainha dos anjos. Entendeu? Abaixo dele, né? Abaixo dele. E se, igual no mosteiro lá dos Santos Anjos, lá, da obra dos Santos Anjos que a gente foi, se o anjo da guarda, ele tem um poder e uma influência sobre nós, imagine aquele que se dá para Maria. Porque o negócio de Maria é assim,
Deus designou um anjo, tá lá. Ele tá lá. Mesmo que eu não procure a ajuda dele, ele tá lá. Maria também tá lá. Mas é diferente você pedir ajuda pro anjo e pedir para Maria. Você não é filho do anjo. O anjo está cumprindo um serviço de Deus, nos ama para, mas de Maria, ela nos dá essa filiação divina de novo, ela nos dá esses dons preternaturais. Ela nos dá, é lógico que não é dela os dons, mas ela é esse filtro que nos dá, então por que não se entregar a essa mãe? O que eu fico, não é espantado, mas o que eu fico assim muito surpreso é de quem começa a progressão espiritual e não chega a isso. Eu fico um pouco assim, talvez é porque não conheceram ainda a consagração. Ou talvez porque você não conhece muita gente. Né? Talvez eu não conheça. Né? Porque um dos problemas que eu vejo na sociedade atual, que eu vejo na sociedade atual é que eles esqueceram que só vai entrar no céu católico. Nossa. Por quê? Porque se Jesus realmente nos salvou do pecado, foi com a encarnação e com a morte de cruz. E não tem como você viver a encarnação e nem a morte de cruz sem Maria. Não tem. Então, é muito certo tudo isso que você está falando. É impossível você receber qualquer graça que vem da cruz, que tem Maria, né? Eis aí teu filho, eis aí tua mãe, que não passa. Então é impossível você receber qualquer graça sem passar por Maria, e é impossível Deus entrar no mundo sem Maria. É impossível Deus entrar em mim sem Maria. Né? Então, e eu acho muito bacana. É um material infinito para oração pessoal. É um material infinito. Porque às vezes a gente vai rezar e fica igual a Santa Teresa contando os tijolinhos. Mas falta de atenção nossa, né, Ronaldo? Se a gente prestar atenção, o material para rezar é infinito, né? Se conhece uma oração de Santo Inácio de Loyola? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, né, purificai-me. Se você rezar assim, alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. A água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, por intercessão de Maria, ouvi-me. Então, essa outra segunda parte, você começa por a intercessão. Se você rezar, aí você começa a entender o mistério dela. Dentro das chagas, por intercessão de Maria, escondei-me. Entende? Não é que a gente está mudando a oração de Santo Inácio. É porque há uma ação dela na cruz, nas chagas de Cristo. Entendeu? Então, não é uma ação no sentido da mesma, comparando a ação do Espírito, a ação de Deus, né, que é causa, né, primeira de todas as coisas. Mas é porque nessa hierarquia, igual eu estava falando dos anjos, tem coisas que Deus colocou para que ela faça. Ele não vai fazer, porque já está na ordenação dele. Você está entendendo? Está na ordem de Deus que Maria seja isso. Pode, quem quiser falar, protestante, não tem como subtrair isso, cara. A verdade, ela existe, pronto. Ela existe. E isso está em comunhão com toda a palavra, a revelação, os teólogos, tudo. Entendeu? O que é a revelação de Deus está tudo, né, unido ali. Entendeu? Então é algo maravilhoso, né? Bom, vamos ter que encerrar aqui agora, mas o que me chama a atenção nessa conversa toda é sobre o significado da palavra verdade. A verdade, ela é imutável, inegociável e irrevogável. Por mais que eu não conheça, que eu não entenda, que eu não concorde, ou que eu não saiba, ela simplesmente existe. Ela simplesmente existe e não cabe opinião.
Não é uma coisa assim, a maioria decide. A verdade simplesmente existe. Você quer falar que o mundo não é uma circunferência, é um plano? Bom, você pode falar, mas a verdade ela existe, ela é inegociável, ela é imutável, ela é real. E talvez o problema não esteja na verdade, esteja em quem não conhece a verdade. Ronaldo, muito obrigado. E se o pessoal quiser, se alguém se manifestar aí e achar interessante, porque eu acho interessantíssima essa ideia que eu vou falar aqui agora, eu gostaria de te convidar para vir futuramente novamente aqui para a gente falar sobre Maria e Jesus Eucarístico. Eu acho que tem coisa aí para a gente desvendar, contemplar, rezar, aprender demais, né? E Deus retribua a generosidade sua, te ajude nesse caminho seu de aprendizado, de ensinando as pessoas. Eu sei que não tá fácil no mundo de hoje, né? Na igreja de hoje, na sociedade de hoje, a gente tem que lutar muito, né? Nada vem de graça, né? Mas eu sei também que o Espírito Santo não vai te abandonar nunca, muito menos ela, a Nossa Senhora, que possa te cobrir com seu manto protetor, viu? Te guardar, te preservar de todo pecado, de todo mal, dos homens e do mundo e da tríplice concupiscência, né? Eu que agradeço, assim, para mim foi maravilhoso, assim, eu fiquei assustado foi quando você chamou, falei, que isso? Nós vamos conversar, né? Mas assim, eu fico muito feliz, né? Eu ganhei um presente, né? Presente de Deus, presente é tudo nosso. Então, assim, Ronaldo, se alguém quiser te procurar para tirar alguma dúvida, ou então mesmo para se consagrar a Nossa Senhora, pode mandar uma mensagem no Instagram. Qual que é o seu Instagram? O Instagram é Ronaldo São, né? Então procura lá que tem algumas coisas também desse material. Eu fiz alguns vídeos para explicar, porque já tem 3 anos que eu estou fazendo esse movimento, né? O movimento que eu falo não é um movimento que eu criei, eu falo esses estudos, né? Uhum. E aí, muitas pessoas, porque é uma coisa que a gente não divulga, é uma coisa mais assim, são poucos, são escolhidos por Nossa Senhora, né? Então tem 3 anos e as pessoas ficaram questionando, né? Explique o que você está fazendo, explique o que você está fazendo. Então lá no seu Instagram tem um material. Tem um material. Entendi. Então vamos visitar lá. Então arroba Ronaldo Missão. Isso aí. Então vamos visitar. Cara, valeu demais. Deus abençoe você, meu irmão. É nóis.